Bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa videoaula será explicado o padrão de projeto Iterator, que é um padrão comportamental. Bom, primeiramente vamos entender o conceito do padrão Iterator. Ele é uma forma de realizar a iteração, ou seja, fazer um percorrimento sequencial de alguma coleção. Qual a vantagem de fazer através do Iterator? Porque aqui no Java, por exemplo, você pode fazer esse percorrer uma lista, por exemplo, percorrer uma coleção, através dos métodos dessa classe. Por exemplo, o ArrayList ele possui um método para percorrer, o LinkedList possui também um método, o vetor também possui um método, o vetor você percorre um vetor através de índice, por exemplo. O ArrayList, o LinkedList você percorre através de outra forma. E então, o Iterator ele é uma forma para realizar, é uma classe, né, como uma interface para realizar esse percurso, né? Pois bem, e qual a vantagem de utilizar o Iterator? Porque independente da classe que essa coleção se encontra, o Iterator ele faz de forma simplificada e com um mesmo padrão. Por exemplo, o vetor ele faz através de uma forma, o LinkedList ele faz através de outra forma, esse é o percorrer, né? Então, o vetor faz através de índice. Então, quando você usa o Iterator, você unifica os métodos, né? Que é o Next, por exemplo, que é uma forma bem simples que vai servir para qualquer tipo de coleção, né? Para qualquer classe. Vai ficar mais claro no decorrer que eu ir explicando. Então vamos começar. Bom, primeiramente eu crio duas listas, né? Que eu vou mostrar a diferença. Por exemplo, uma lista que é tipo ArrayList e outra lista que é tipo LinkedList. Pois bem, né? Uma lista de carro, uma lista de motos. Elas são tipos diferentes, apesar das duas serem coleções, apesar das duas serem uma lista. Aqui eu faço a inserção dos elementos a fim do teste, né? Eu faço a inserção de 3 carros e a inserção de 3 motos. E aqui eu começo a usar a classe Iterator. Lembrando que o Java já possui essa classe pronta. O que acontece? Se fosse alguma outra linguagem que não houvesse, ou até mesmo poderia criar uma classe Iterator no Java, que ela seria capaz de forma genérica realizar esse percurso sequencial dos elementos da lista. Mas como o Java já possui essa classe pronta, a gente acabou utilizando essa classe. Então o que acontece? A gente cria, né, instancia um novo elemento do tipo Iterator. O nome dele vai ser itcarros, né, de Iterator carros. Ele vai passar a lista, né, de carros que foi criadas, ponto Iterator, que no caso aqui eu crio um objeto que vai receber todos os elementos da lista carros, só que ele vai ser do tipo Iterator nesse momento, né, que é o itcarros, e faço o mesmo com as motos. Pois bem, e aí aqui vamos utilizar no caso a iteração, que é o percorrer, né? No caso aqui a gente vai fazer o print, vamos imprimir o nome dos carros da lista através do Iterator. Então, como é que a gente vai percorrer nessa situação? A gente pega o itcarros, que é um elemento tipo Iterator, e .hasNested. Então, enquanto tiver um próximo, ele vai percorrer e vai imprimir o próximo carro. Talvez possa se olhar isso e ver, por que não é melhor usar o próprio método de percorrer do ArrayList ou do LinkedList? Pois bem, porque quando você está tratando com coleções diferentes, pode ser que os métodos sejam diferentes. Então isso pode ter um pouco de desorganização, quando você usa um método e o outro você usa um outro método. Por exemplo, carro e motos são tipos diferentes, um ArrayList e outro LinkedList. Porém, quando você transforma os dois em Iterator, você pode utilizar o mesmo método do Iterator, né? Você padroniza, você unifica isso e deixa mais organizado e mais simples. Então, continuando aqui,
a gente imprime, né, os carros enquanto a lista de carros, né, tiver um próximo, ele vai imprimir o próximo carro. E da mesma forma acontece com a moto. Como vocês podem ver, são métodos iguais, o que facilita o entendimento, né, não deixa muito complexo. É claro, num exemplo simples como esse, não deixaria se fosse utilizar os métodos do ArrayList, os métodos do linked list. Mas quando você trata com diversas coleções, tipos de coleções diferentes, com certeza simplificaria. Pois bem, e aqui, ó, como pode ver, apesar de carro e moto ser tipos de coleções diferentes, eles conseguiram, através, como eu criei o iterator aqui, eu padronizei e foi utilizado os mesmos métodos, né? hasNext, por exemplo, next. Lembrando que esses nomes é porque a classe que já vem implementada no Java já possui esses nomes. Como se você poderia também criar a sua própria classe iterator, né? Não tem problema. E vamos executar aqui, né? Vamos ver. Pois bem, aqui, ó, carros, né? Que é o primeiro. Ele, enquanto havia carros nessa lista, o while continuou verdadeiro, então ele entrou no while e imprimia o próximo carro, né? O primeiro o Gol, depois Corolla e por último Bravo. E as motos fez exatamente a mesma coisa com o uso do mesmo método, porém lembrando que a princípio elas eram tipos de coleções diferentes, né? Que é uma vantagem você padronizar isso. Então motos, né? Imprimiu motos. A primeira Hayabusa, a segunda ele pegou o Next, R1 e por último a B-King, e depois não tinha próximo, então ele saiu do while e acabou o programa. Bom, basicamente a explicação do iterator é essa, claro, possui bastante vantagem, mas a princípio pode se definir como algo bem simples, que seria isso. Pois bem, obrigado por assistir, até mais.